Peço que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 8. Nós estaremos dando continuidade à série de estudos no livro de Atos. Semana passada, pastor Lúcio concluiu o capítulo 7. E hoje nós estaremos entrando no capítulo 8, um capítulo muito importante para a história da igreja, e você vai saber o porquê durante o decurso desse estudo. Hoje nós estaremos estudando do verso 1 até o verso de número 8. Que fala sobre a perseguição contra a igreja e a sua expansão, não só em Jerusalém, mas em outros locais por onde a igreja passou, e quais são os ensinos que esse texto tem para falar para nós. Atos capítulo 8, do verso 1 ao verso 8. Nos diz assim a palavra de Deus: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Quero orar com você mais uma vez, e pedir com que Deus, através da sua santa palavra, fale conosco. Senhor, essa é a tua palavra essa é inspirada pelo teu Santo Espírito. Nós acabamos de ler a tua palavra, e a nossa oração é que o mesmo Espírito que inspirou essa palavra através das mãos de Lucas, que é o autor do livro de Atos, agora ilumine as nossas mentes para entender o texto que nós acabamos de ler, mas que não seja um entendimento meramente racional, meramente histórico, meramente teológico, que seja um entendimento, ó Pai, que desça para o nosso coração, e que se transforme numa prática, que o Senhor nessa noite nos desafie, que o Senhor nos direcione através desse texto, não apenas a entender a tua vontade, mas aquecendo o nosso coração, para que venhamos a praticar a tua vontade para a glória do teu nome. Por isso nos direciona, para que os nossos olhos, nossos ouvidos e principalmente o nosso coração estejam apegados às verdades que esse texto vai nos ensinar. Assim nós oramos, entregamos as nossas vidas na tua mão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a perseguição contra a igreja não é nada novo. A gente pensa que isso começou a surgir no livro de Atos, que é o livro que mais fala sobre a perseguição contra a igreja, ora pelos judeus, ora pelo próprio Império Romano. Você já assistiu talvez vários filmes que falem sobre essa realidade, mas essa perseguição contra a igreja é algo desde lá do livro de Gênesis, ainda em Adão e Eva, quando em Gênesis capítulo 3, verso 15, o Senhor, pronunciando a sentença contra Satanás, prefigurada ali naquela serpente, diz que a serpente, ela atacaria o calcanhar do Filho de Deus, né, do Senhor Jesus. Mas, aliás, diz que, falando a respeito de Eva, né, eu quero ler esse texto que é melhor, para que eu não erre o texto, eu prefiro ler o texto que é Gênesis 3,15. Veja que coisa esse texto diz a respeito da perseguição que haveria contra Jesus, certamente também contra o seu povo. Gênesis, capítulo 3, verso 15, diz assim a palavra do Senhor: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, a descendência da serpente, e o seu descendente. Este, ou seja, Jesus, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Desde lá do Antigo Testamento, quando Deus vai pronunciar a sentença contra Satanás, diz: olha, eu vou colocar inimizade entre
a descendência da mulher, o descendente da mulher, que é Jesus, e a tua descendência, ou seja, falando dos descendentes de Satanás, aqueles que não se submetem à vontade de Deus, aqueles que perseguiriam a igreja. Eles perseguiriam não apenas Jesus, mas eles perseguiriam também a própria igreja dele, o povo dele. E foi assim durante todo o Antigo Testamento. Você pode ver o primeiro homicídio, Caim mata Abel, o descendente da serpente, Satanás, Caim, mata o descendente dos filhos de Deus, que é Abel. E essa história ela vai se expandindo durante todo o Antigo Testamento. A perseguição contra o povo de Deus, a perseguição contra os profetas, é uma figura daquilo que nós iríamos ver no Novo Testamento. De sorte aqui, no Sermão do Monte, olha o que Jesus diz, Mateus capítulo 6, se você puder, abra comigo Mateus, aliás, capítulo 5. Mateus capítulo 5, no final do sermão das bem-aventuranças, melhor dizendo, Mateus capítulo 5, verso 10. Mateus capítulo 5, verso 10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Justiça aqui se refere ao evangelho, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Agora vá para Atos capítulo 8, que foi o texto onde nós iniciamos e vamos estudar a partir de agora. Então você percebe que não é nada de novo a perseguição contra a igreja. O Antigo Testamento, lá em Adão e Eva, Deus já havia alertado que os descendentes da mulher, ou seja, a pessoa do Senhor Jesus e os seus descendentes seriam perseguidos, o povo de Deus seriam perseguidos pelos descendentes da serpente. E no Novo Testamento, Jesus reforça essa mesma ideia, dizendo: olha, bem-aventurado vocês que por causa da minha justiça, por causa do evangelho, vocês foram perseguidos, injuriados, maltratados, porque não tem nada de novo, assim perseguindo os profetas que vieram antes de vocês. Então essa perseguição não é algo propício do livro de Atos, é algo que a gente pode ver durante toda a história da Bíblia. Todavia, a mesma Bíblia que pronuncia que haverá perseguição contra mim e contra você, assim como houve no povo de Deus durante toda a história, basta você crer no evangelho, basta você seguir os caminhos do Senhor Jesus, e sim você vai ser perseguido. A mesma Bíblia que diz que haverá perseguição, ela também fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E porta, você sabe, não é arma de defesa, de ataque, melhor dizendo, é uma arma de defesa. O que Jesus está querendo dizer é: o inferno não vai resistir ao avanço da minha igreja. E o livro de Atos, de forma específica, o capítulo de número 8, vai tratar exatamente desse assunto. É a primeira grande perseguição que se levanta contra a igreja, fruto do primeiro mártir, que foi um diácono chamado Estevão. A gente estudou essa história no capítulo 7. Ele é martirizado no Sinédrio, e depois da sua morte, depois do seu martírio, desencadeia-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Até então a igreja estava restrita a Jerusalém. E o que foi que essa perseguição gerou contra a igreja? Será que a igreja parou? Será que a igreja diminuiu? Será que a igreja minguou? Muito pelo contrário. A igreja aumenta mais ainda, no poder do Espírito Santo e através da ousadia daqueles que saíram para anunciar o evangelho. E quais são as lições que nós podemos tirar desse texto que nós acabamos de ler? Exatamente aí que entra o tema que eu quero tratar com você nessa noite. O tema desse estudo é: a perseguição não impede o avanço da igreja. Se você for estudar a história da igreja, você vai ver isso. Perseguições e mais perseguições contra a igreja, e ela não para. Em países de regime totalitários, em países de regime comunistas, em países muçulmanos, a igreja cresce. Inclusive na China, né? Eu estava vendo um estudo recentemente, a China, dos países mais comunistas do mundo, dizem que a igreja na China já ultrapassa o número de protestantes, o número de cristãos dos Estados Unidos, que é o país mais protestante que existe no mundo, é os Estados Unidos, não tem mais evangélico, né? Mas já existem pesquisas que dizem que no país mais comunista do mundo, que é a China, a igreja lá é bem maior. Então você vai ver também como aconteceu na Coreia do Sul, não é? A guerra que houve entre as duas Coreias.
um dos países na época ainda mais miseráveis daquela época, que era a Coreia do Sul. Hoje é um dos países de ponta, um dos países onde a igreja mais cresce. As maiores igrejas do mundo, Assembleia de Deus Presbiteriana e Batistas, estão lá na Coreia do Sul. Então você vai ver, onde houve perseguição, a igreja cresceu, a igreja progrediu, e esse texto vai nos ensinar isso. Então, o tema é esse: a perseguição não impede o avanço da igreja, e eu subdividi esses versos que nós lemos em pelo menos 3 partes. A primeira, a perseguição contra a igreja, verso 1 ao verso 3. A segunda, o avanço da igreja em meio à perseguição, verso 4 ao verso 5. Por último, o poder de Deus através da igreja, verso 6 até o verso de número 8. Então, basicamente esse é o percurso que nós iremos tratar através desses versos que nós acabamos de ler. E a primeira coisa que eu quero ver com você é a perseguição contra a igreja, verso 1 ao verso 3. A gente não está tão acostumado, né, a iniciar um texto com o verso 1 dividido, porque o verso 1 parece que está no capítulo 7 ainda, né, o último verso do capítulo 7, e a segunda parte do verso 1 parece que é o verso 1 todo do capítulo 8, mas não, o verso 1 está dividido, parte está lá na história anterior, que é a história de Estevão, e a continuidade do verso 1 está já no capítulo 8, e ele diz: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Vamos entender o que o texto está querendo dizer. Primeira coisa que o texto diz: e Saulo consentia na sua morte. Morte de quem? Se você não esteve aqui na semana passada e nas aulas anteriores, o capítulo 7 fala do primeiro mártir da igreja. O primeiro mártir foi Estevão. Estevão era um diácono escolhido pela igreja, e que ele anunciou o evangelho em Jerusalém, pregou o evangelho aos judeus, os mesmos judeus que crucificaram o Senhor Jesus. Estevão prega o evangelho de forma ousada, na autoridade do Espírito Santo. Ele é preso, ele é levado ao Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Federal dos judeus, o mesmo Sinédrio que prendeu, acusou e assassinou o Senhor Jesus. Agora iriam fazer a mesma coisa com Estevão. E Estevão, ele prega um sermão, uma explicação, onde ele fala da história de Israel, desde lá do Antigo Testamento até o assassinato do Messias, que é o Senhor Jesus. Enfurecidos com aquilo que ele havia dito, porque Estevão acusa aqueles judeus, dizendo: da mesma forma que vocês mataram os profetas do Antigo Testamento, vocês também mataram o Messias. Vocês são de um coração duro, um povo de dura cerviz, assim como foram seus pais. Esses homens se enfurecem e agora partem para cima de Estevão e o apedrejam e o assassinam. Diz a história, como o próprio verso 1 diz, que Saulo é o nome judeu de Paulo, não é? As pessoas pensam que mudaram o nome de Saulo para Paulo. Não mudou nada. Imagina aí se seu nome é Tiago, aqui no Brasil é Tiago, aí você viaja para a Inglaterra, adivinha como é o teu nome lá, se você se chama Tiago? Lá seu nome é James, que nada mais é que Tiago naquela língua, James. Mesma coisa que acontece com Paulo, a tradução do nome dele, né? Se estiver numa língua se chama Paulo, se estiver numa outra língua, como a língua grega, se chama Paulo. Até então aqui, o autor Lucas está usando a língua judaica para falar do seu nome na língua judaica, que era Saulo. E ele diz que esse rapaz, ele estava naquele momento, segurando as vestes. Eu quero que você leia esse texto, acompanhe comigo, verso 54, capítulo 7, verso 54, veja o que diz, capítulo 7 de Atos, verso 54, diz assim: ouvindo eles isso, enfureceram-se no coração e rilharam os dentes contra ele. Aliás, não é esse texto não, deixa eu ver aqui mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixavam
deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. É por essa razão que o verso 1 diz: e Saulo consentia na sua morte. Foi o que eles fizeram. Eles tiveram tanto ódio, tanta raiva de Estevão, que começaram a pegar em pedras para atirar. Sendo que naquela época eles usavam uma espécie de roupa de cima, que cobria essa parte aqui. Eles tiraram essa roupa de cima, colocaram nas mãos de Saulo, que até então era um jovem, e apedreja, para ter mais mobilidade no apedrejamento de Estevão. E diz o texto que Saulo consentia, Saulo se agradava, Saulo concordava, Saulo ria, Saulo apoiava a morte de Estevão. Imagine a cena. Eu não sei se você já viu um linchamento. Eu já vi um linchamento, é uma coisa terrível. Imagine a cena de um linchamento, que é isso que está acontecendo aqui com Estevão. Eles pegam em pedras, partem para cima de Estevão e começam a lançar pedras. O sangue caindo, talvez até mesmo a sua cabeça sendo amassada diante de tantas pedras jogadas nele, e Saulo se alegrando com aquilo que ele estava vendo, achando maravilhoso aquilo que ele estava vendo, achando bonito, pensando que aquela cena era uma cena onde Deus estava sendo glorificado. Essa é a cena que aqui está sendo colocada diante de nós, porque diz que Saulo consentia com a sua morte. Mas a continuidade do texto diz que naquele dia, naquele mesmo dia que Estevão foi morto a pedradas, foi linchado, naquele mesmo dia levantou-se uma perseguição contra a igreja em Jerusalém. Até então, é bom que a gente entenda isso, por isso que eu disse que o capítulo 8 é um capítulo muito importante. Até então aqui não está acontecendo as viagens missionárias de Paulo, isso vai acontecer mais na frente na sua conversão. A igreja ainda não havia saído de Jerusalém, a igreja ainda estava restrita aos judeus. O capítulo 1 de Atos diz que Jesus havia dado uma ordem. Atos capítulo 1, verso 8, Jesus, quando está voltando para o Pai, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que é onde vocês estão agora, em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Essa foi a ordem que o Senhor havia dado, porém, a igreja, nesse período aqui, ainda estava restrita a Jerusalém. Eles ainda não haviam saído daquela base, daquela região, eles ainda estavam lá, naquele local onde tudo havia acontecido. E a partir desse momento é que acontece esse martírio de Estevão, e é o início de várias perseguições que se levantaram contra a igreja. Quando você vai ler a história da igreja, principalmente no livro de Atos, levantaram-se várias perseguições, no mínimo umas 8 perseguições se levantam, diante dos imperadores que se levantam em Roma, contra a igreja, e aqui é o início das mais cruéis perseguições. Começa em Jerusalém, não através de Roma, mas através dos próprios judeus em Jerusalém, e depois, quando a fé em Cristo sai de Jerusalém e chega a outras regiões, agora o Império Romano passa a perseguir também a igreja. Mas até então, aqui nesse texto, a perseguição ainda estava restrita a Jerusalém através das mãos dos próprios judeus. E o texto diz algo interessante. A perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, e foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Até então, eles estavam aqui em Jerusalém, eles são perseguidos e eles têm que fugir, os apóstolos ficam. Eles sabiam que era uma igreja que ainda estava crescendo, era uma igreja que ainda estava em ascensão, eram novos convertidos, e se eles saíssem de Jerusalém, fossem para outros locais, talvez a fé cristã em Jerusalém ainda não ficasse tão fundamentada como ficou com a presença dos apóstolos. Eles permaneceram lá para que, ainda que viesse o martírio sobre eles, mas o desejo dos apóstolos é que a fé daqueles novos convertidos, daquelas pessoas que creram em Jesus, continuasse firme. E os apóstolos lá ficaram, mesmo correndo o risco de serem mortos. Mas o texto diz que esses que estavam em Jerusalém agora foram dispersos pela Judeia e por Samaria. Interessante isso, né? Jesus havia dado a ordem. Atos capítulo 1, verso 8, acabei de dizer para vocês.
vai vir o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, sendo que ninguém saiu de Jerusalém. A pessoa ficou lá, estava tudo muito bom, estava uma maravilha. Imagine aí que a nossa igreja, e será, se assim for da vontade de Deus, nós já estamos trabalhando para isso, o nosso conselho está se reunindo para isso, começando esse ano e no primeiro semestre do ano que vem, se Deus quiser, nós iremos concluir essa obra de refrigeração da nossa igreja. Mas imagine aí, bancos acolchoados, um som maravilhoso, uma igreja refrigerada, um espaço incrível desse para você estacionar seu carro, um prédio de educação cristã, programações para os seus filhos, para os seus netos, programações para casais, uma igreja crescendo a cada dia, e todo esse comodismo que a gente vê em muitas igrejas, né? E aí Deus chegasse para você e dissesse assim: olha, você vai sair daqui e você vai pregar o evangelho agora lá na Arábia Saudita, ou você vai pregar o evangelho num país de maioria muçulmana, ou você vai pregar o evangelho na Coreia do Norte. Será que você se sentiria bem com isso? Certamente que não. Nós somos propícios a ficarmos acomodados, mesmo sabendo da missão que Deus nos deu. E o que foi que impulsionou esse povo a sair? O que foi que empurrou esse povo para sair de Jerusalém? Uma feroz perseguição veio contra a igreja naquela época. Por isso o texto está dizendo, eles foram expulsos de Jerusalém, porque das duas uma, ficaria e morria, ou fugiria, sairia da sua casa, mas pelo menos ficaria vivo, perderia o conforto do seu lar, mas pelo menos estaria vivo. Eles optaram pela segunda opção, sair, fugir, e assim aconteceu com eles. O verso de número 2, diz que bem diferente de Saulo, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Interessante isso, né, irmãos? Muitas vezes a gente pensa que por termos a nossa fé no Senhor Jesus, que por sabermos que aqueles que morreram em Cristo já estão com o Senhor, porque se você ler o capítulo 7, é isso que Estevão diz, né? Tanto é que a gente lê o trecho. Estevão olha para os céus e diz: olha, estou vendo o Senhor assentado à destra de Deus o Pai. E aqueles que estavam lá ouviram Estevão dizer isso. Mas isso não impediu de que esses homens piedosos, ou seja, homens temente a Deus, que criam em Jesus, sepultassem Estevão e chorassem, e pranteassem a dor que eles estavam sentindo. Ou seja, mesmo que você tenha uma fé em Cristo, de remover montanhas, mesmo que você entenda aquilo que acontece com aqueles que morreram em Cristo, que já estão com o Senhor, chorar, lamentar, prantear, não é falta de fé. Muito pelo contrário. A nossa fé não inibe as nossas emoções. Você pode chorar, você pode lamentar, você pode passar por problemas e tribulações, assim como Jó passou, e você está em frangalhos, você está destruído, você está lamentando, mas isso não é sinônimo de que você perdeu a sua fé em Deus, porque o texto diz que homens piedosos, homens que criam em Deus, homens que tinham sua fé no Messias, homens que sabiam que Estevão já estava com o Senhor, mas o texto diz que o emocional desses homens, melhor dizendo, estava quebrado. Esses homens prantearam aquele grande homem de Deus que havia morrido, bem diferente de Saulo, que se alegrava, que concordava, que se regozijava com aquele linchamento que ali estava acontecendo. Todavia, o texto ainda continua, verso de número 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Saulo, porém, assolava a igreja. Agora Lucas está direcionando a perseguição da igreja não mais ao sinédrio, não mais a um grupo de judeus específico. Ele está limitando a um homem, a uma pessoa. Saulo assolava a igreja.
Os estudiosos da língua grega, eles dizem que esse termo assolar é semelhante a um animal, que ele vai atrás da sua presa, e ele não tem prazer apenas em matar a sua presa num golpe. É aquele animal que ele tem prazer em brincar com a presa antes de matar a presa. É aquele animal feroz que tem prazer em ver a sua presa agonizando diante dele, para só depois ele matar a sua presa. Veja o que diz Atos 26, verso 9 ao verso 11. Abra comigo sua Bíblia. Atos 26, do 9 ao 11. Paulo está contando o seu testemunho. O que é que ele fazia com as pessoas quando ele ainda era um fariseu, nessa época aqui. O que é que ele fazia com a igreja? O que é que ele fazia com os cristãos daquela época? Atos 26, verso 9 ao verso 11. Veja o que Paulo fazia. Atos 26, a partir do verso 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedia em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas. Agora, olha o que ele fazia, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Percebe? O que Lucas está dizendo no capítulo 8 é só uma introdução da prática que Saulo tinha contra os cristãos. Eu matava, eu recebia autorização para perseguir e matar, eu recebia autorização para prender. Não apenas isso, eu castigava, verso 11, castigava por todas as sinagogas, obrigando até a blasfemar. Volte agora para o capítulo 8. Percebe? É uma fera, é um assassino. Eu prendia, eu torturava, eu obrigava eles a blasfemar, a negar o nome de Jesus. Ele tinha prazer nisso. E ele diz, eu não fazia isso só na sinagoga não. Eu ia de cidade em cidade procurando onde tinha cristão para fazer isso. Ou seja, ele tinha prazer, é uma fera. Sendo que o requinte de crueldade dele, Lucas faz questão de dizer, ainda aqui no capítulo 8, verso 3, porque ele diz que homens e mulheres. A crueldade não era só com os homens não, com as mulheres também. Eu torturava a mulher. Eu prendia. Eu torturava para que elas também negassem a Cristo. Percebe o requinte de crueldade que aqui está acontecendo? Isso é o grande apóstolo Paulo, mas esse é o passado dele. E a palavra de Deus não deixa com que o passado dele passe desapercebido. Porque lá na sua carta a Timóteo, falando do seu testemunho, ele diz, Deus, na sua infinita graça me salvou. Sabe qual foi o objetivo de Deus ter feito isso, Timóteo? Porque eu sou o principal dos pecadores. E ali ele dá o seu testemunho na sua primeira carta a Timóteo. O que é que esse texto aqui tem para nos ensinar? Você percebe que é uma perseguição contra a igreja? Contra crentes? O texto não está falando que essa perseguição é fruto de pecado na vida da igreja. O texto não está falando que essa perseguição é fruto de desobediência contra Deus. O texto não está falando que esses cristãos foram rebeldes à vontade de Deus. Homens e mulheres tementes a Deus, que estavam fazendo a sua vontade. E Deus estava permitindo uma perseguição cruel, violenta, contra o seu povo. O que é que a gente pode tirar de lição disso aqui? Mesmo fazendo a vontade de Deus, você já passou por tribulação? Mesmo orando, jejuando, lendo a Bíblia, servindo a Deus, participando dos cultos. Você já passou por situações da sua vida que mesmo servindo a Deus,
a situação de tribulação veio sobre a sua vida? Adversidade, problema, angústia. E você diz, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu estou servindo ao Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, e ao invés do Senhor me abençoar, ao invés do Senhor me abrir portas, ao invés do Senhor fazer milagres na minha vida, inimigos se levantam contra mim, perseguições se levantam contra mim, problemas se levantam contra mim, angústias estão dentro da minha alma. Que é isso, Senhor? Se é para te servir assim, é melhor eu chutar o pau da barraca e ir embora mesmo. O que adianta servir a Deus dessa forma e desse jeito? Asaf havia falado a respeito disso, no Salmo 73. Asaf era alguém que servia a Deus, era um levita na casa do Senhor. E ele diz, eu olhei a prosperidade dos ímpios e eu disse, do que me vale servir a Deus? Mas eu não sei se você já passou por situações dessa natureza, de ter esse pensamento de dizer assim, olha, se eu fizer tudo certinho, se eu orar, se eu dizimar, se eu ofertar, se eu servir a Deus no ministério, em algum ministério na igreja, se eu vir regularmente à igreja, se eu tiver uma vida aos pés do Senhor, tudo vai dar certo na minha vida. Já passou por isso? Muitos cristãos, ainda imaturos, eles pensam dessa forma. Não, não é assim. Nem sempre é assim. Então por que Deus está permitindo isso? O texto deixa claro, tanto é que os versos posteriores vão dizer isso. Todas as vezes que isso acontecer, entenda, Deus tem um propósito que você ainda não sabe. Deus tem um propósito que ainda você não entendeu. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não é algumas, é todas as coisas. Cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E que propósito, afinal de contas, Deus tinha? É exatamente o segundo tópico desse estudo, o avanço da igreja em meio à perseguição. E aí o verso 4 diz algo interessante. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Coisa interessante, né? Até então, eles estavam restritos a Jerusalém, zona de conforto, todo mundo em casa, se reunindo, muito bom. E talvez se esqueceram da ordem que o Senhor havia dado. Vocês vão por todo mundo, anunciar o evangelho em Jerusalém, onde vocês estão, mas em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Nada havia acontecido até então. Uma perseguição vem, e o texto diz que essas pessoas saem de Jerusalém por conta dessa perseguição, e por toda parte onde essas pessoas passavam, essas pessoas estavam pregando o evangelho. Por que Deus permitiu a morte de Estevão? Deus poderia ter livrado Estevão, ou não? Ele livrou Pedro dentro da prisão. Pedro estava preso, dia e hora marcado para morrer. Deus envia um anjo, livro de Atos, mais à frente a gente vai estudar isso. Deus envia um anjo, liberta Pedro e Pedro volta para casa. Maravilha. Porque Deus permitiu a morte de Estevão e de uma forma tão cruel e violenta, um linchamento público. Porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu essa perseguição tão violenta, melhor dizendo, contra o seu povo. Porque Deus permitiu isso. Você olhando para essa cena, sem ter o livro de Atos na sua mão para saber o porquê, olhando essa cena, que interpretação você faria de Deus? Seja sincero. Um irmão em Cristo prega o evangelho, dá testemunho, cheio do Espírito Santo, e ele é linchado em praça pública. De forma, não um bandido não, é um crente fiel a Deus e que dá testemunho dentro da igreja. Qual seria a reação do seu coração e do seu pensamento em relação a Deus? Sendo que não perseguiu só esse irmão não, que foi linchado lá na rua não. Agora entraram dentro da igreja e tocaram terror. Tem gente morrendo, gente tem que fugir. Qual seria a sua percepção a respeito de Deus, não tendo o livro de Atos nas suas mãos? Que interpretação você faria de Deus? Do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, principalmente do seu poder. Que interpretação você faria a partir de agora do Salmo 23?
Que interpretação você faria agora do Salmo 91? Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Percebe? Que os problemas que a gente passa na nossa vida, a gente, se não tiver com os olhos pautados na palavra de Deus, nós passaremos a fazer uma interpretação equivocada da vontade dEle, da sua soberana vontade, que é para a sua glória e para o nosso bem, apesar das perdas que nós temos, apesar das tribulações que vêm sobre a nossa vida. Ele tem um propósito por trás disso. E qual era o propósito? Morte de Estevão e perseguição da minha igreja aqui em Jerusalém vai fazer com que o evangelho chegue ao Brasil. Como assim, pastor? O evangelho tem que ser pregado em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Se Estevão não morre, se não há perseguição em Jerusalém, sabe quantas vezes você estaria aqui sentado nesse banco, convertido, ouvindo o evangelho e glorificando a Deus? Nenhuma. A morte de Estevão contribuiu com a tua e com a minha salvação. Porque essa igreja que sai de Jerusalém, ela sai anunciando o evangelho em tudo quanto é lugar. As pessoas começaram a ouvir a palavra de Deus. O evangelho sai de Jerusalém, vai para a Judeia, vai para Samaria, chega a outras regiões, vai para a Europa com Paulo, através de Lídia, naquela época chamada de Macedônia, a região continente europeu. Do continente europeu, que o evangelho lá chega, vai até a América do Norte, os Estados Unidos, e lá também as pessoas ouvem o evangelho. E um americano chega até nós, Ashbel Green Simonton, que é o fundador da igreja presbiteriana no Brasil, e anuncia o evangelho. E hoje você está aqui. Onde é que isso aconteceu? Morte de Estevão, perseguição contra a igreja. Aquela cena grotesca, terrível, contribuiu para mim e para a sua salvação. E é isso que o texto está dizendo. A grande comissão foi colocada em prática por conta da morte de Estevão e por conta da perseguição em Jerusalém. Do contrário, os judeus ainda estavam lá, falando só entre eles a respeito de Jesus. Quem quisesse que fosse lá, ouvisse pela internet. Os planos de Deus sempre vão se cumprir. E ainda que você não entenda, glorifique o nome do Senhor. Ainda que você não esteja entendendo nada, ainda que as coisas estejam indo de mal a pior, ainda que o mundo esteja desabando da sua cabeça, aprenda a glorificar e a louvar o seu nome. Você pode dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que está contribuindo para o meu bem. Eu não estou entendendo nada, mas o teu nome será glorificado. É isso que aqui está acontecendo. Aonde quer que eles estivessem indo, o reino de Deus estava sendo anunciado, e pessoas estavam sendo salvas para a glória e honra do Senhor, porque o Senhor tirou a sua igreja da zona de conforto, e foi isso que aconteceu. Sendo que o texto também diz que o evangelho, ele ultrapassa barreiras, ele ultrapassa, melhor dizendo, fronteiras, preconceitos. Veja o que diz o verso de número 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Agora entra em cena um outro personagem, não mais Paulo ou Saulo, não mais Estevão, mas agora entra em cena Filipe. E afinal de contas, quem é Filipe? Se você volta no capítulo 7, Filipe, ele é um daqueles homens que são escolhidos para serem diáconos na igreja, porque as viúvas dos gentios estavam sendo esquecidas na distribuição da cesta básica, e as viúvas dos judeus estavam sendo beneficiadas. E naquele momento houve um alvoroço dentro da igreja, e forçaram os apóstolos a praticar a ação social na igreja, distribuição das cestas, do mantimento das viúvas. E naquele momento os apóstolos dizem: olha, a gente não vai deixar de pregar a palavra e a oração para se dedicar às mesas, à ação social. Escolha entre vocês homens tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, que dê bom testemunho, para que possam fazer isso dentro da igreja. A igreja escolhe alguns homens, entre eles estavam dois, que aqui se destacam, capítulo 7 e capítulo 8. No capítulo 7, Estevão. No capítulo 8,
Filipe. Filipe era um diácono, e olha que coisa maravilhosa, um diácono evangelista. No capítulo anterior, um diácono pregador do evangelho, um dos melhores teólogos foi Estevão, porque ele conta a história de Israel apontando para o Messias. E aqui agora é Filipe. E Filipe, ele sai pregando a palavra, anunciando a palavra. Sendo que Lucas, ele é específico, dizer, olha, não foi em qualquer cidade não. Prestem atenção na cidade onde Filipe foi. Samaria. Se você conhece a história bíblica, você sabe que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Tanto é que no capítulo 4, está aquela famosa história de Jesus com a mulher samaritana. Os judeus chegando lá, dizendo assim, aí já é demais, Senhor. Primeiro que o Senhor está falando com uma mulher, dentro da nossa cultura isso não é permitido. Segundo, não é só com qualquer mulher, é com uma mulher samaritana, pior ainda, né? E você conhece ali a história, que aquela mulher se converte, ela também anuncia o evangelho para os samaritanos, e alguns estudiosos, eles dizem que em Samaria já havia um grupo de pessoas crendo em Jesus por conta da mulher samaritana. Em João capítulo 4 diz o texto que ela sai e anuncia o evangelho aos samaritanos na sua aldeia, na sua cidade. Eles vêm, têm um encontro com Jesus e creem na pessoa do Senhor Jesus. Filipe vai até Samaria e lá em Samaria ele anuncia o evangelho. E por que essa raiva entre judeus e samaritanos? Lá no Antigo Testamento, se você não se lembra, existia os judeus eram um povo só, era uma nação só, a nação de Israel estava unida por conta de Davi, sendo que quando Salomão morre, filho de Davi, quem assume agora o trono é Roboão, e Roboão, ele passa a colocar pesados impostos sobre os judeus, sobre os hebreus, e naquele momento, eles pedem para que esses impostos sejam aliviados, não sejam tão pesados, sendo que Roboão não muda de ideia e continua com esse imposto pesado. E o que é que acontece? Eram 12 tribos, 10 tribos se desprendem e agora fundam o Reino do Norte, que foi um dos reinos mais idólatras que já existiram. E ficam o Reino do Sul, né, com apenas 2 tribos, inclusive a tribo de Judá. E esse Reino do Norte, composto por essas 10 tribos, eles agora não adoram mais a Deus em Jerusalém, que ficava no sul. Eles agora colocaram sua própria capital em Samaria. Eles agora também, esse Reino do Norte, melhor dizendo, né, tinha seu próprio centro de adoração, era no Reino do Norte, não mais em Jerusalém, como Deus havia ordenado. O tempo se passa, o Reino do Norte, por conta da sua idolatria, é invadido pelo Império Assírio, e aqueles que conquistaram o Reino do Norte faz algo que modifica a identidade daqueles judeus do Reino do Norte. Eles pegam outros povos de outras nações que foram conquistadas e trazem para habitar no meio daqueles judeus do Reino do Norte. O que é que acontece? A língua deles muda. A cultura deles agora passa a ser uma espécie de miscigenação. Eles agora adoram a Deus, mas misturado com os deuses pagãos. Esse é o contexto. E por que Samaria? Porque eles foram levados para esse local, essa capital de Samaria, e ali eles passaram a ficarem cativos naquela região. E quando eles voltam para o meio ali de Jerusalém, eles já voltam com esse povo misturado. Por isso que os judeus têm uma aversão ao samaritano, porque não é um judeu autêntico. Eles não adoram a Deus como o verdadeiro judeu adora, então eles tinham esse tipo de desprezo pelos samaritanos. Se você quisesse zombar de um judeu, bastaria chamar ele de samaritano. Fizeram isso com Jesus, né? Olha, você está falando isso que você tem demônio porque você é samaritano. Era uma forma, na nossa língua, né, de esculhambar alguém. Era como uma espécie de palavrão com alguém. Você é um samaritano. Filipe vai até lá. Quebra essa barreira. Quebra esse preconceito. E Filipe começa a anunciar o evangelho lá nesse local para esse povo. Às vezes, nós temos pessoas que nós não nos aproximamos, que nós não queremos contato, que nós temos um certo tipo de preconceito, que nós temos até uma certa aversão contra algumas pessoas. Mas é exatamente essas pessoas que quando o evangelho entra na nossa vida, o Senhor diz, você vai até lá. Eu vou não. Você vai. Você vai porque você não é melhor que ele. Você não é melhor que ela. O que é que você tem de melhor em relação a essa pessoa que você critica?
Porque o Espírito Santo habita dentro de você, né? Porque Jesus salvou você, não é isso? Pois bem, Ele quer fazer a mesma coisa com aquela outra pessoa que você não quer aproximação, que você criou uma barreira, que você diz ele lá e eu cá, ou até mesmo pessoas que te magoaram, te feriram, te detrataram, te menosprezaram, alguém que você colocou uma barreira, alguém que você não quer aproximação. Uma vez que Deus nos chama, Ele nos chama para pregar o Evangelho onde a gente não quer ir, anunciar o Evangelho onde nós jamais iríamos. Eu contei isso em um dos meus últimos sermões aqui que eu preguei, no ano 2004, 2005 mais ou menos. Nós tínhamos um ministério aqui na igreja chamado Ministério Caris. Era um ministério que, Caris significa graça, né, em grego. Era um ministério que anunciava o Evangelho dentro do presídio Aníbal Bruno. Irmãos, 3 horas da manhã, o pessoal ia lá para casa dormir, né, um grupo de amigos, irmãos aqui da igreja, ia lá para casa, o centro lá, né, a gente sai daqui, vai para o terminal, pegou 3 horas da manhã a gente saía para ir para o Aníbal Bruno, pegar um ônibus aqui, chegava lá no Cais de Santa Rita para pegar um outro ônibus, isso de madrugada, dentro do ônibus que a gente ia, era só joinha, pessoal voltando do baile funk, do brega, era bêbado, com ladrão, com maconheiro, com tudo que você possa imaginar dentro do ônibus, né? O pessoal vomitando, palavrão, e a gente lá no ônibus, para ficar na frente do presídio Aníbal Bruno. Chegávamos às 5 horas da manhã lá, 2 horas de viagem, diante dos ônibus que a gente tinha que esperar e tudo mais, espera o Bacurau e tal, para entrar no presídio só às 8, 9 horas da manhã, numa fila que não tinha mais tamanho, para passar por uma revista que, meu irmão, era terrível aquela revista, né? A gente ficava em cada posição ali, que eu nem lhe conto, para ver se tinha alguma droga em nós, para pregar o Evangelho lá dentro, para pessoas que a gente olha pela TV e tem embrulho no estômago, das atrocidades que cometeram, e a gente ia até lá, entrava na cela e pregava o Evangelho para essas pessoas. Quantas e quantas e quantas pessoas se converteram. Inclusive, uma das maiores chacinas que houve aqui em Rio Doce, foi aqui na entrada de Rio Doce, numa favela ali logo na entrada, onde mais de 10 pessoas foram mortas, e essa pessoa que matou essas pessoas estava lá presa, e nós anunciamos o Evangelho para essa pessoa andava com 2 facas, porque tinha rivais lá dentro, se converteu e começou a pregar o Evangelho para outros detentos lá dentro. Se você dissesse para mim assim, Fábio, tu tinha prazer, alegria em ir? Primeiro que eu estava perdendo minha noite de sono, segundo que eu estava arriscando minha vida, terceiro que eu não ia nunca entrar ali dentro, mas eu ia. E por que eu ia? A graça me alcançou. E o que é que eu tenho de melhor do que aqueles homens? Nada. Talvez você se ache melhor do que essas pessoas. Você não tem nada de melhor. Pastor, não há um justo sequer, não é isso que a Bíblia diz? Todos pecaram contra Deus. Você pode não ter cometido o que eles cometeram, mas você comete outros pecados, não é? Então, quebrou a lei de Deus da mesma forma. Deus muitas vezes nos leva a pregar o Evangelho para pessoas que nós nunca iríamos pregar. Mas se a graça nos alcançou, nós temos prazer de falar dele para outras pessoas. E é isso que aqui está acontecendo com Filipe. É por essa razão que esse texto aponta nessa direção, nesses 2 versos. E a gente precisa estar atento a isso. Sendo que o texto continua, e aqui eu quero encerrar. O poder de Deus através da igreja, verso 6 ao verso de número 8. Versos 6 e 7 fala do anúncio do Evangelho aos ouvidos e aos olhos. Versos 6 e 7 diz assim: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Olha que coisa interessante aqui a palavra do Senhor está dizendo. O que Filipe está fazendo é a pregação do Evangelho, anunciando Jesus, falando de Jesus. E para que aquelas pessoas soubessem
que o Jesus que ele estava pregando não era uma teoria. Deus, através das mãos desse diácono, estava fazendo prodígios e milagres. Demônios eram expulsos e saíam gritando, como diz o texto. Aleijados estavam andando. Pessoas estavam sendo curadas. A cidade estava sendo transformada pela pregação do Evangelho. E eu gosto de um termo que Lucas está usando, eu não sei se você prestou atenção, eu faço questão de repetir esse texto, verso 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Agora preste atenção, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. É uma pregação aos ouvidos e é uma pregação aos olhos. Será que é de uma forma assim, descomprometida que Lucas está fazendo isso? Será que ele está usando esses dois termos assim? Não, só para dizer para vocês que o pessoal está entendendo o Evangelho. Será que é isso mesmo? Será que o Espírito Santo, que inspirou Lucas, que é o autor desse texto, está colocando uma pregação aos ouvidos e aos olhos de uma forma descomprometida? Não. O Espírito Santo de Deus, que está usando Lucas para dizer isso aqui, tem um objetivo: a pregação do Evangelho, o anúncio do Evangelho, não são só palavras, as pessoas precisam ver a manifestação do Evangelho. Queridos, muitas vezes nós temos um discurso lindo, uma pregação aos ouvidos, é um discurso maravilhoso, é uma pregação maravilhosa, é um sermão que impressiona, é uma forma de cantar, de falar, de ensinar, que as pessoas até se arrepiam, mas elas não conseguem ver mudança em nós. Infelizmente, a igreja no Brasil, ela é mais conhecida pelos seus escândalos do que pelas transformações que ela faz na cidade. Vocês perceberam o que é que está acontecendo aqui nessa cidade? Coxo andando, sinais acontecendo, espíritos imundos sendo expulsos, pessoas sendo libertas. Vocês pararam para pensar nisso? O que é que está acontecendo? Através de um homem, Filipe, através de uma igreja de 400 pessoas, um homem está mudando uma cidade. Irmãos, é vergonhoso quando o IBGE e as estatísticas dizem que os cristãos de linha protestante, evangélico, estão crescendo assustadoramente no Brasil. Eu tenho vergonha, confesso para vocês, eu tenho vergonha, como pastor, eu tenho vergonha. Mas por que, pastor? Porque se a gente cresce tanto, por que o Brasil não muda? Por que a política não muda? Por que a educação não muda? Parou para pensar nisso já? Veja a proporção, é um homem em Samaria, a cidade está sendo transformada. Não sei quantos mil cristãos evangélicos no Brasil, e parece que não faz diferença nenhuma. Todas as vezes que o Evangelho chega numa família, numa cidade, numa aldeia, numa região, num país, inevitavelmente haverá transformação. É isso que esse texto está dizendo. Tanto é que o Império Romano ele fica incomodado com o crescimento da igreja e passa a perseguir a igreja. Só com Constantino é que o culto a Deus, o culto a Jesus vem ser liberado depois. Mas percebe, é um homem só. E as mudanças, e olha que eu não estou falando de milagres acontecendo no Brasil, não é esses milagres xing-ling que você vê na TV, não. Eu cheguei aqui mancando, estou andando. Tinha uma impinge, agora não tem mais impinge. Já viu o programa de R.R. Soares? Conversa para boi dormir. Aqui é cego vendo, paralítico andando, espírito imundo saindo. Não é aquelas entrevistas que é feita na Universal para os supostos demônios ali, não. Aqui são milagres reais que estão acontecendo. Um único cristão está promovendo uma mudança numa cidade.
Eu olho para mim, eu olho para você, e nós precisamos fazer a seguinte pergunta: que transformação aquela empresa que eu trabalho, depois que eu cheguei, está vendo, está acontecendo? Que transformação aquela vizinhança onde Deus me colocou, passou a ser transformada através do Evangelho da minha vida? Aquela família, aqueles familiares, aquele grupo de amigos, aquela igreja, onde quer que você vá, tem ocorrido algum tipo de mudança depois que você chegou lá? Queridos, nós precisamos nos fazer essa pergunta, porque se nada tem acontecido, não tem essa coisa de dizer assim, ah não, Deus é soberano, é se Ele quiser. Não, Ele quer, tanto é que Ele colocou você lá, para que mudanças acontecessem. O problema é que tipo de evangelho nós estamos manifestando na nossa vida, nas nossas palavras, nas nossas ações, para que haja essa mudança, para que haja essa pregação aos ouvidos, porque eles ouvem quando a gente fala, mas principalmente aos olhos. Eles estão vendo o poder de Deus sendo manifesto. Alguma mudança tem acontecido? Filipe nos ensina essa tão importante transformação aonde quer que um cristão chegue. A mudança, a transformação. Mas ainda esse texto, ele fala que o Evangelho produziu salvação, libertação e alegria. Verso 8, e aqui a gente encerra porque a hora já se faz, né? E houve grande alegria naquela cidade. Essa foi a reação daquele pessoal, daquela região, grande alegria. Uma cidade que foi impactada espiritualmente e emocionalmente. Uma cidade onde sentiu a presença de Deus e a transformação que Deus estava fazendo no meio deles. Se você continuar, e a gente vai continuar os estudos, eu já estou caminhando aqui para o final, para a gente encerrar, o livro de Atos diz que a igreja crescia assustadoramente, e havia mudanças na cidade, porque muitos criam, partiam pão de casa em casa, com singeleza de coração, e todos os dias acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ou seja, a cidade olhava para a igreja, olhava para aqueles cristãos e diziam, eu quero fazer parte desse povo, eu quero fazer parte dessa igreja. O irmão Zezinho, que faz parte ali da igreja presbiteriana, eu olho para o testemunho desse homem, para a vida desse homem, e eu tenho vontade de conhecer o Deus desse homem. Qual é a igreja que ele faz parte? Igreja presbiteriana. Eu quero fazer parte daquela igreja também. Era isso que acontecia naquela época, e aqui o texto diz, houve alegria, houve regozijo, as pessoas estavam crendo no Evangelho e vendo a mudança que Deus estava fazendo no meio daquela cidade. Queridos, que texto incrível, que texto maravilhoso esse que Deus está colocando para nós nessa noite. O que parecia uma derrota, perseguição da igreja, foi uma estratégia divina para a expansão da igreja e para a expansão do Evangelho. E muitas vezes Deus usa instrumentos improváveis, como Filipe, como você, que muitas vezes diz, é você mesmo que Deus quer usar. Deus usa um diácono, Deus usa um presbítero, Deus usa um pedreiro, Deus usa uma empregada doméstica, Deus usa um office boy, Deus usa um empresário, um advogado, um médico, onde quer que você esteja, é você que Deus quer usar para mudar a transformação, a realidade desse local onde Ele enviou você. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vê todas essas verdades, de que onde quer que o Evangelho chegue, que a palavra de Deus chegue, a alegria, a transformação. Você é um instrumento que Deus quer usar para promover transformação na vida das pessoas que hoje fazem parte da sua vida, que estão ao seu redor, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, onde quer que você vá. E é por essa razão que esse texto põe diante de nós alguns desafios. Não é um texto apenas para a gente encher a cabeça de conhecimento. São desafios que são propostos aqui para nós. Pense numa situação difícil que você está enfrentando. Você está enfrentando alguma situação difícil? Algum problema? Algum dilema?
alguma aflição, alguma luta que tem se levantado contra você, mesmo você sendo um crente, andando nos caminhos do Senhor, tem se levantado algo contra você? Se a sua resposta for sim, pergunte a Deus como essa situação pode ser usada para que o nome dele seja glorificado, para que o evangelho seja anunciado. O que essa situação pode promover para a glória de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas? Porque se Deus está permitindo isso na sua vida, Ele está permitindo isso porque Ele tem um propósito, e o propósito dele é sempre que o nome dele seja glorificado através da sua vida. A única coisa que Ele quer é que você se disponha a servir como instrumento na mão dele. Por essa razão, esse texto também nos ensina que nós devemos compartilhar o amor de Jesus com pessoas que não fazem parte do nosso círculo, com pessoas que nós não somos tão próximos, com pessoas que talvez a gente já colocou uma barreira, e é exatamente essas pessoas que Deus está dizendo: vá, porque eu quero que você pregue a minha palavra, o meu evangelho, e essa pessoa vai me conhecer da mesma forma que um dia você me conheceu. É um texto breve, apenas 8 versículos, mas com inúmeras aplicações que aqui a gente passaria a noite aprendendo as lições que esse texto está colocando aqui para nós. O meu desejo é que o Espírito Santo nessa noite tenha falado com você e aplicado as verdades que nós acabamos de ler e estudar e meditar ao meu e ao seu coração. Amém? Deus abençoe. Convido você a ficar de pé para a gente orar, encerrar esse momento de culto. Peço desculpa aos irmãos, hoje eu me empolguei um pouco, passei muito ali do horário, mas quando o Espírito Santo nos direciona, a gente não tem como dar uma pausa naquilo que Ele quer falar conosco, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ela tem esse poder sobrenatural de trazer mudanças e transformações na nossa vida. No início nós oramos para que esse texto não fosse apenas um texto que se transformasse em mero conhecimento, mas fosse um texto que nos desafiasse, que nos impulsionasse a cumprir a Tua vontade e o Teu querer. Dá-nos a graça, Senhor, para que em nome de Jesus possamos anunciar a Tua palavra e o Teu evangelho. Dá-nos a graça para que não venhamos a duvidar do Teu amor quando passarmos por perseguições e tribulações, mas saber que em meio a esses momentos Tu tens um plano, Tu tens um propósito para a Tua glória e para o nosso bem. Continua, Senhor, a nos encher do Teu Espírito e a fazer a Tua vontade, porque sabemos que o Senhor é fiel, que o Senhor nos protege e que o Senhor tem um plano na nossa vida. Assim oramos e agradecemos a Ti na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém.